Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Amém. Aproveitando que os irmãos já estão querendo abrir a Bíblia, abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12. Aleluia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12. Nós vamos ler o versículo de número 12 até o versículo de número 20. Uma leitura um pouco extensa, mas se faz necessária para o tema da mensagem de hoje. Aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, e o versículo é o número 12 também, até o versículo de número 20. Estou muito feliz com Deus, porque Deus tem sido bom, muito bom para conosco. Ele tem nos abençoado, tem nos enviado a lugares certos, tem enviado as pessoas certas em nossa direção, e as coisas estão caminhando na direção que o Espírito Santo quer que caminhe, e assim tudo vai dar certo em nome de Jesus. 1 Coríntios capítulo de número 12, versículo de número 12, diz assim a palavra do Todo-Poderoso: assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e temos todos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo só. Versículo de número 25. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Versículo 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Amém? Pode se assentar. Aleluia. E fique à disposição do Espírito Santo, ou na expectativa, na dimensão, na órbita do Espírito, no âmbito do Espírito. Uma das coisas muito importantes na igreja, quando o pregador está pregando, seja ele eloquente ou não, seja ele com bastante técnica ou não, importante é que a igreja esteja no nível do Espírito, porque assim a igreja é alimentada pela palavra de Deus, porque homem nenhum pode alimentar a sua alma, mas Deus, através de sua palavra, pode ajudá-lo, pode alimentá-lo, pode fortalecê-lo e pode fazê-lo vencedor em nome de Jesus. Eu quero falar hoje sobre a igreja de Cristo. O que é a igreja de Cristo? Quando nasceu a igreja de Cristo? A igreja de Cristo, ela vem da palavra grega eclésia.
Essa palavra grega eclésia ou eclésia, ela quer dizer tirados para fora. O sentido original da palavra é tirados para fora. E nós vivemos em um tempo em que as pessoas pensam que igreja é entulhados lá dentro, amarrados dentro de quatro paredes, um olhando para o outro e todos olhando para o mesmo lugar. Não, a igreja, o sentido do original da palavra é tirados para fora. Tirados para fora de onde? Tirado para fora da religiosidade, tirado para fora de tudo o que é sistema. A igreja não é um sistema, a igreja é um organismo vivo. A igreja, ela não é uma denominação ou uma reunião de pessoas, ela não é um ponto de encontro de pessoas com o mesmo interesse. A igreja não é uma comunidade onde as pessoas têm as mesmas ideias e por isso se reúnem. Não é um ponto de encontro. A igreja é muito mais do que isso, porque a igreja é o corpo de Cristo. Se você observar aqui no versículo de número 12 que nós lemos, quando diz, assim como um corpo tem muitos membros, aí diz assim também é, ele não fala a igreja, o apóstolo Paulo assim também é Cristo, porque não tem como desligar a igreja de Cristo. A igreja e Cristo são um, de sorte que se você quiser conhecer Cristo, você vai ter que conhecer Cristo através da igreja. Se você quiser servir Cristo, vai ter que fazer parte da igreja. Por quê? Porque a igreja, ela não é uma organização qualquer, ela é o corpo de Cristo. Com o passar dos tempos, com o passar dos anos, parece que a igreja foi se tornando uma religião a mais. E as pessoas dizem, vai na igreja hoje? E a outra pessoa diz, hoje eu não vou, estou muito cansado. Ou então a pessoa responde, hoje eu vou na igreja. Ela não sabe que ela é a igreja de Cristo. Aonde é que ela estiver, ela é a igreja de Cristo. Nós viemos ao templo para que nós adorarmos a Deus em coletividade, todos juntos, aprender uns com os outros, ser edificados uns pelos outros, ajudar uns aos outros, ter comunhão uns com os outros. A igreja sempre é coletiva, a igreja é sempre união no corpo de Cristo. A igreja, ela é a união dos salvos em Cristo. Quando nasceu a igreja? A igreja nasceu no dia de Pentecostes, logo após a ressurreição de Jesus. 50 dias depois celebrava-se o dia de Pentecostes. E no dia de Pentecostes estavam todos reunidos em um lugar, e de repente o Espírito Santo desceu sobre aqueles que estavam reunidos, e naquele dia se iniciou a igreja de Cristo. Para o povo de Israel, a igreja é um parênteses, porque Deus parou de tratar com o povo de Israel e passou a tratar com a igreja. De sorte que se qualquer pessoa quiser ver Deus agindo, se quiser ver o Espírito Santo de Deus agindo, se quiser ver Cristo trabalhando, sabe como é que Cristo trabalha? Sabe como que o Espírito trabalha? Sabe como é que Deus trabalha? Através da igreja. Tudo que Deus quiser fazer, vai fazer através da igreja de Cristo. A igreja de Cristo não é a denominação A, não é a denominação B, não é a igreja do fulano de tal, não é a igreja daquele, não, a igreja, o corpo de Cristo, que é um corpo. Não são vários corpos, são um corpo, apenas um. A igreja de Cristo não é vários, é um corpo, vários membros, mas um só corpo. E para entrar na igreja, você passa pelo primeiro ato, chamado batismo.
Lá em Mateus capítulo 28, versículo 19, Jesus ordenou que fosse feito o batismo. Quando você é batizado nas águas, você começa a fazer parte da igreja de Cristo. Primeiro você se arrepende, você crê que Jesus é o Salvador. Mas para você fazer parte do grupo chamado igreja, você precisa passar pelo batismo, que é uma confissão de fé, um testemunho público, que a partir de agora, aquela vida velha passou, e agora você está vivendo uma nova vida em Cristo. A partir daí, você passa a fazer parte da igreja. Alguns não querem se batizar, mas a Bíblia está dizendo que tem que batizar, tem que ser batizado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a manutenção dessa pessoa no corpo de Cristo acontece através da Santa Ceia, a ceia do Senhor, aonde todos participam. O próprio Jesus instituiu a ceia do Senhor. Não pode você fazer parte da igreja e não participar da ceia. Você tem que participar da ceia, porque Jesus disse: fazei isto em memória de mim, até que chegue o tempo de vocês virem morar para sempre comigo. A ceia é a manutenção desse corpo. Toda a vida você participando da ceia, você está relembrando o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, que trouxe salvação à tua alma e que te mantém vivo nesse corpo de Jesus. O batismo é o nascer da água, e a ceia é a maneira de manter todos em comunhão. A ceia não é só comunhão com Deus, a ceia também é comunhão com os irmãos. Existem até algumas igrejas que têm uns costumes estranhos, que troca-se o cálice. Esses dias eu fui numa igreja e na hora de participar do cálice, começou aquele barulhão na igreja, gente entregando cálice, troca, virou aquilo tudo. E eu fiquei olhando e falei: isso é realmente necessário? Mas isso também promove comunhão, como que dizendo, os irmãos trocando cálice, estão como que dizendo assim: nós somos todos iguais, ninguém é superior a ninguém, todo mundo aqui é do mesmo nível, todo mundo aqui é igual, todos bebem do mesmo cálice, então trocar o cálice não tem problema nenhum para nós, porque o cálice é igual para todo mundo. Também é impossível você ter comunhão com Deus se você não tiver comunhão com os irmãos. Foi João que disse: como é que você pode dizer que ama a Deus que você não está vendo, se você odeia a seu irmão que você está vendo, que está do teu lado? Então, algumas coisas que existem na Bíblia, nós temos que aplicar ao próximo, ao irmão, àquele que está do lado. Não tem como eu perdoar a Deus. Por quê? Porque Deus não erra. Como eu vou perdoar a Deus? Não posso. Não tem como. Deus sempre está certo, eu é que estou errado. Eu posso perdoar o próximo. Então diz a Bíblia: perdoar o seu próximo, perdoar o próximo, não perdoar a Deus. Então tem coisas que só se aplica ao irmão, ao próximo. A igreja, para você fazer parte da igreja, para você ir morar no céu, você tem que viver em comunhão com os irmãos. Um detalhe muito importante, porque nós vivemos em um tempo que as pessoas se dividem demais. A pessoa tem uma ideia diferente do irmão e ele já consegue se distanciar, afastar. Só porque aquela pessoa não pensa igual ela já não quer mais comunhão com aquela pessoa. Só porque a pessoa é diferente em um certo aspecto, ela já não quer comunhão. Mas não existe várias igrejas, existe uma só. A igreja de Cristo é única, é uma só, é a noiva do Cordeiro, é a esposa do Cordeiro que vai morar para sempre na Nova Jerusalém. Então eu não posso odiar o irmão, eu tenho que ter comunhão. Tem que ter comunhão. Apesar de ser uma só igreja, há vários membros. Vários membros. Como nós lemos no texto, cada membro tem uma função. Você sabia que realmente a igreja dá certo porque cada membro é diferente um do outro? A igreja só dá certo
porque nem todo mundo é uma coisa só, todos são um diferente do outro. Assim como o corpo, cada membro é um diferente do outro, cada um tem uma responsabilidade, uma função diferente no corpo, assim também é a igreja. E nós precisamos uns dos outros. Você não pode dizer que não precisa de A ou B, você precisa. A igreja não é uniforme, a igreja é diversa. Existem vários tipos de membros na igreja de Cristo, várias funções na igreja de Cristo, várias maneiras de o Espírito de Deus se manifestar na vida dessas pessoas do corpo, mas são todos de um só corpo. O que acontece num corpo se uma parte do corpo romper com a outra parte? Se o braço sair do corpo, o que vai acontecer com o braço? Não, eu não concordo com o corpo. O corpo ele é de um jeito que eu não gosto, eu não aceito que o corpo seja assim e vou sair. Irmão, a cabeça dá vida a todo o corpo. Cristo é o cabeça. Se você não tiver ligado à cabeça que é Cristo, eu lamento informar, você vai morrer. Você vai apodrecer, você vai cheirar mal, ninguém vai querer ficar perto de você, vai se acabar, vai ficar seco. Quanto mais o tempo passa, mais podridão. Quanto mais o tempo passa, mais morte. Fica na igreja, fica no corpo, não dá para sair. Se sair, morre. Fica no corpo, porque estando no corpo tem vida. O sangue de Jesus que corre por todo o corpo, ele traz vida a todo o corpo. O Espírito que dá vida da cabeça no corpo inteiro, ele traz o ar da vida em todo o corpo, que passa por todos os membros, e todos são avivados pelo mesmo sangue e pelo mesmo Espírito. Não tem como viver fora do corpo. O versículo de número 13 que nós lemos diz assim: todos nós fomos batizados em um Espírito. Aqui o Espírito está em E maiúsculo, que é o Espírito de Deus, formando um corpo, judeu, grego, empregado, patrão, rico, pobre, de qualquer cor e raça e tipo e jeito e costume e religião e cultura, todos fazem parte de um corpo só. Diferentes, mas fazem parte de um corpo só. A Bíblia está dizendo que todos são nivelados a um só. Todos são iguais. Lá fora, as pessoas te interpretam como você se veste, o quanto de dinheiro você tem na conta. As pessoas te interpretam conforme você tem, você é, você pode. Como você se expressa lá fora. Aqui não. Na igreja de Cristo, os irmãos estão até pensando assim: sério? Porque parece que não é bem assim, mas deveria ser. Aqui na igreja de Cristo, todos são iguais. Alguns têm oportunidade, outros não, mas todos são iguais. Embora eu seja rico, embora eu seja pobre, eu faço parte da mesma igreja e vou morar no mesmo céu. Embora eu tenha cultura, embora eu não tenha, mas eu vou morar no mesmo céu. Eu faço parte da mesma igreja. Embora eu saiba me expressar, embora não saiba me expressar, eu faço parte da mesma igreja, eu faço parte do mesmo corpo e vou morar no mesmo lugar. Eu não devo ser desprezado, eu não devo ser menosprezado, porque eu não tenho cultura, ou porque eu não sei me expressar, ou porque não tenho dinheiro. Sabe o que aconteceu aqui nessa cidade? Um homem fazia parte de uma denominação que eu não vou citar o nome, e ele tinha um carro velho. E ele chegou lá na igreja e colocou o carro velho na frente do templo. Quando os obreiros da igreja chegaram e olharam, viram aquele carro, disseram assim: quem que é esse carro? Esse carro é do fulano de tal. Chama ele aqui. Chamaram ele e disseram: faz um favor para a gente.
Tira esse carro velho daí e coloca longe daqui. Isso aí está envergonhando a igreja. Isso aí está queimando o filme da igreja, está estragando para nós. Tira esse carro e coloca longe. Tá? Porque nós vivemos num tempo que parece que se as pessoas, para as pessoas serem abençoadas por Deus, elas têm que desfrutar de grandes riquezas. Ela tem que ser muito culta, ela tem que estar tudo. Então, quando a pessoa olha um irmão chegando num carrão, fala: olha, está chegando um irmão abençoado. Não sabe que às vezes é um sepulcro caiado, por dentro está podre. Embora aparentemente por fora tenha uma postura, uma legalidade, por dentro está podre. E às vezes o irmãozinho que só tem aquela camisa, que vem na igreja todo dia com aquela camisa, você pensa assim: esse aí deve ter pecado, ele deve ter lançado uma palavra, ele deve ter falado alguma coisa, por isso ele está sendo castigado, por isso ele está vivendo dessa forma. E dentro, o fogo queimando, o Espírito vivo dentro dele, o nome garantido nos céus. Não vá pelas aparências. No corpo de Cristo todos são iguais. Quando Deus olha para você, Ele tem que ver o sangue de Cristo correndo em você, porque se esse sangue não estiver correndo em você, você não faz parte da igreja, você está perdido ainda. Você precisa do sangue, você precisa do Espírito. Esse Espírito e este sangue coloca todos nivelados em uma posição só. Talvez você não saiba, mas o sangue de Jesus no corpo é a única maneira de fazer limpeza no corpo. Porque às vezes a gente se machuca. Já aconteceu com você, acredito? Talvez não, mas acredito que você possa ter se machucado. Você pode observar que Deus fez as coisas tão perfeitas que o próprio corpo, ele tem as ferramentas certas para fazer a sua cura. O próprio corpo trabalha e ele vai promovendo a cura do corpo. A medicina geralmente usa as próprias armas do corpo para resolver os problemas do corpo. Assim também é no corpo de Cristo. O sangue, ele corre e ele lança fora as impurezas do corpo. O próprio corpo trabalha e o próprio corpo se cura. Porém, vale lembrar que para restaurar uma célula do corpo, para restaurar uma ferida do corpo, para restaurar qualquer que seja o machucado, vai envolver uma grande quantidade de membros do corpo, para que todo esse corpo seja curado, para que esta ferida seja sarada, para que essa pessoa volte a se levantar na igreja de Cristo. Não é só uma pessoa que vai segurar tudo sozinha nos ombros, não é só o pastor que vai escorar o ombro e vai restaurar essa pessoa. Precisa de vários membros trabalhando juntos para que aquela pessoa seja curada. Esses dias eu vi o apóstolo Luiz Hermínio pregando e ele falou uma coisa muito interessante. Já reparou que você tem uma dor nas costas e você vai lá no médico e diz assim: olha, estou com uma dor nas costas terrível. Você leva uma injeção lá na coxa. Ué, mas não é as costas que está doendo? Devia levar uma injeção nas costas. Não, a injeção é lá na perna. Mas não é a perna que está doendo. Assim também é no corpo de Cristo. Às vezes alguém está com um problema e outros têm que sofrer para que aquela outra pessoa seja restaurada, porque é um corpo, é todo um corpo. Deus está levantando pessoas nessa última geração que estão sofrendo as necessidades do corpo, para que o corpo seja curado. Pessoas que você nem sabe, pessoas que você não vê, que o nome não está na mídia, estão carregando a cura do corpo, estão recebendo a cura pelo restante do corpo. Aleluia. Na igreja não tem pessoas talentosas que fazem a diferença. Na igreja não tem aqueles super crentes. Isso tem na mídia. Na mídia tem: aquele pastor é demais, aquela irmã é demais.
na mídia. Mas para Deus não existe super crente. Para Deus não existe aquele fantástico. Para Deus todos precisam do mesmo Espírito para se mover. Para Deus todos precisam da mesma ação para as coisas acontecerem. Qual que é o papel da igreja? Primeiro papel da igreja, servir a Deus. A igreja foi criada para servir a Deus em primeiro lugar. Já que fomos salvos, o que devemos fazer? Adorar a Deus. O que é adorar a Deus? É servir, é prostrar, é cultuar, é viver em rendição a Ele, é louvá-lo. Não é murmurar, não é reclamar, não é tentar impor a nossa vontade na igreja. Não, é se render, glorificar a Cristo. A nossa posição como igreja não é posição de murmurador, não é posição de reclamador, não é posição de instigador. A nossa posição é de adorador. Nós nos curvamos ante a Deus e dizemos muito obrigado, porque outrora estávamos perdidos, outrora éramos trevas, mas agora somos salvos para viver na luz, para andar na luz. Nós não merecíamos tão grande salvação, mas o Senhor, por sua graça, em seu plano pré-estabelecido antes da fundação do mundo, nos elegeu e nos salvou. Nós não temos que orar reclamando a Deus, dizendo: olha, eu queria viver assim, eu queria viver aquilo, eu queria ter isso, eu sempre sonhei com isso e não tenho. Não, isso não é papel de cristão. O papel do cristão é dobrar os joelhos e dizer: muito obrigado por tudo que o Senhor deu à minha vida. Se algumas coisas eu não tenho, é porque o Senhor sabe que se eu tiver, eu vou acabar falando bobagem. Sabia que muitas coisas que você não tem é porque se você tivesse, você ia pegar caminhos errados. E sabia que Jesus falou que tudo aquilo que você precisa, Deus sabe que você precisa? Jesus não disse: o pardal faz o quê? O que o pardal faz para poder se alimentar? Qual é o investimento? No que ele trabalha? Aonde foi que o lírio colocou o investimento ou arrumou fundos para se vestir tão bem? Não há nenhuma preocupação dos pardais. Você nunca vai ver um pardal de cabeça quente pelo dia de amanhã. Por quê? Porque Jesus ensinou: Deus sabe o que é que o pardal precisa, e o pardal sabe que Deus vai suprir. Assim tem que ser nós. Nós temos que saber que Deus conhece você ontem, conhece você hoje e conhece você amanhã. E tudo que Deus tem para você, o diabo não vai poder tirar. Tudo aquilo que Deus tem para você vai acontecer, porque Deus é soberano. Se esta for a sua fé, tudo que está determinado para a sua vida vai acontecer em nome de Jesus. Amém. Nós temos como igreja que se reunir para congregar. A própria Bíblia diz que nós devemos congregar. Se você ver na igreja primitiva, eles congregavam. A igreja primitiva se reunia todos os dias nas casas. Olha que interessante. Todos os dias eles se reuniam nas casas e partiam o pão e comiam juntos e serviam a Deus com alegria. E todo mundo que olhava dizia: que esse povo é feliz demais, que maravilha. A Bíblia diz que não precisava evangelizar naquele tempo. As próprias pessoas, ao ver a atuação da igreja, o mover de Deus na vida da igreja, eles vinham e queriam fazer parte. Queriam fazer parte da igreja porque era muito Deus na igreja, muita unção de Deus, muita presença de Deus. Então eles queriam se agregar, eles queriam se chegar. Não era aquele negócio de você obrigar a pessoa a ir, não, ela queria ir. Você tinha que controlar na hora de entrar. Tinha muita gente. A Bíblia diz: e cada dia o Senhor acrescentava o número dos que haviam de ser salvos. Atos capítulo de número 2 e o versículo de número 45 ou 47, se não me falha a memória.
A igreja se reunia nas casas, mas também no templo. Em Hebreus a Bíblia diz: e não deixando a congregação. A igreja tem que congregar, a igreja tem que se reunir. O que não pode acontecer é o que tem acontecido, que parece que a igreja existe só para se reunir, só para se congregar um ao outro e mais nada, porque existe uma segunda missão da igreja. A igreja não é só servir, adorar, cantar e abraçar o irmão e dizer eu te amo em Cristo. A igreja tem uma outra missão muito importante, demais, muito importante. Qual é a outra missão da igreja? Eu nem vou dizer pregar o evangelho, eu vou dizer fazer discípulos. Porque pregar, a igreja tem pregado. O que é pregar? Pregar é proclamar, é anunciar. Você pode pegar e colocar uma caixa de tomate ali na rua e começar a dizer: Jesus é o Salvador do mundo, Jesus cura, Jesus é bom, Jesus salva, entregue seu coração a Deus. Isso é pregar, isso é proclamar. Você pode ir na praça e pode começar a gritar: Deus te ama, Deus está interessado na sua vida, Deus quer. Isso é pregar, proclamar. Só que se as pessoas vão se converter ou não, se as pessoas vão ter uma mudança de vida ou não, isso aí já é outro detalhe. O papel é que você pregou, você disse, você anunciou, você proclamou o evangelho. Amém. Nós temos que pregar, nós temos que proclamar. Mas Jesus disse: ide e fazei discípulos. Fazer discípulos é muito diferente de pregar. Porque fazer discípulo exige tempo para ensinar, para mostrar a direção. Existe uma frase, eu não me lembro de quem agora, mas que diz o seguinte: a igreja tem que entregar o evangelho todo ao mundo todo. Não é só pregar que Deus ama, nós temos que ensinar essa pessoa a caminhar. Quando eu era novo convertido, há muito tempo atrás, eu ouvi uma irmã, uma missionária, que pegou o microfone e ela disse: a igreja é mãe na hora de dar à luz, mas não é mãe na hora de criar. Esses dias eu estava ouvindo uma pregação e a pessoa disse na pregação que uma das maiores irresponsabilidades do mundo é jogar um filho no mundo e abandonar. Deu à luz, agora se vira, vai caminhando, meu filho, vai caminhando. Isso é uma das maiores irresponsabilidades, e é o que mais tem acontecido. Talvez você não saiba, mas 80% das pessoas que se tornam crentes saem da igreja, não permanecem, porque não é discipulada. O papel da igreja é ensinar, é mostrar o caminho. O culto, irmão, não é só para a gente pregar, é salvação, cura e libertação. Nós temos que ensinar através da pregação. A Bíblia diz que tudo tem que ser feito para edificação. Se você vir na igreja e não sair edificado, então parece que nós vivemos um tempo de oba-oba. As pessoas pulam, as pessoas saltam, mas não se lembram de nada, não levam nada para casa. É só aquele momento. Não, a igreja tem que acordar. A igreja não nasceu para ficar pulando, a igreja não nasceu para ficar dançando, cantando e vivendo a vida, deixando o tempo passar, enquanto 70 mil pessoas por dia morrem e vai para o inferno. A igreja não nasceu para isso. A igreja tem uma missão, que é discipular, fazer discípulos de todas as nações, todas as etnias, de todas as tribos, de todas as raças, de todas as línguas. Pergunto-me, das igrejas que eu conheço, quantas delas têm um método de trabalho, tem algo planejado, qualquer coisa para alcançar os perdidos? A pergunta que eu tenho não me cala na mente: por que é que as igrejas hoje não pregam mais o evangelho? Eu me lembro de um filme que eu assisti,
E a jovem, que era a principal do filme, queria fazer uma cruzada evangelística lá num lixão que tinha. E o pastor disse: não, nós não podemos ir lá. A maioria dos membros não vão se a gente fizer lá. O povo lá é muito estranho, nós não podemos ir até lá. Daí a jovem disse para o pastor: então o senhor vai fazer mais uma cruzada evangelística aqui na igreja para os seus próprios crentes, né? Mais uma vez os crentes vão vir, tudo para ouvir mais umas pregações, ninguém vai dar ouvido e vai terminar em nada. Meu irmão, está na hora de a gente se acordar, que a missão da igreja não é só adorar, não é pular, não é cantar, a igreja tem mais do que isso. A igreja tem que proclamar o evangelho, a igreja tem que discipular, ensinar o caminho da verdade. Eu estou orando a Deus e pedindo: Deus, me ilumina, me ajuda para que eu não tenha desperdiçado o restante da minha vida só vindo na igreja. Não posso fazer isso. Hoje eu postei nas redes sociais que a igreja brasileira, ela tem um povo que não foi alcançado, uma grande minoria alcançada. Sabe qual é? Os surdos. Aqui no Brasil existe uma grande quantidade de surdos que não se tornaram cristãos. Por quê? Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Como que se vai pregar para um surdo? Será que existe um jeito? Na sua mente já brilhou a ideia: Libras, né? Libras. Quantas igrejas estão preocupadas com Libras, pregar para os surdos? Quantos estão capacitados a pregar para os surdos? Você já pensou que é uma área muito importante? Existe uma grande quantidade de surdos. Talvez você possa combater a mim e dizer: que é isso, pastor? Nós temos o poder do Espírito Santo, nós vamos orar e o surdo será curado. Amém, então faça isso, glória a Deus. Concordo com você. Cure o surdo e daí pregue para ele. Amém, estou esperando. Esses dias alguém disse assim: as igrejas de hoje, em vez de curar os paralíticos, estão construindo rampas para os paralíticos entrarem. Eu falei: amém, vai lá e você que é a bênção, vai lá e cura todos os paralíticos, e daí a igreja não vai precisar de rampa mais. O abobado não sabe que a lei diz que tem que ter. Se não tiver, o bombeiro, o juiz, a fiscalização vem e fecha o tempo. Todo lugar público tem que ter pontos de acesso para cadeirante. A igreja precisa discipular, a igreja precisa ensinar. A igreja é o corpo de Cristo, a extensão de Cristo na terra. Pensa comigo: Cristo é o cabeça, ele não está aqui. Cristo está lá à direita de Deus. E quem está aqui? O Espírito Santo, que atua na vida da igreja. Presta bem atenção no que eu vou dizer. Tudo que Deus quiser fazer aqui na terra, ele vai usar uma pessoa, e pode ser você. Se Deus quiser curar alguém, ele não vai fazer um milagre assim do vento. Ele vai usar uma pessoa que vai impor a mão sobre esta pessoa que está doente, e essa pessoa doente será curada. Para que uma pessoa seja salva, Deus vai usar alguém que chegará nessa pessoa e vai dizer: olha, Deus te ama, Jesus morreu no seu lugar para salvar você do pecado, do inferno e da morte. Aceite a igreja é o corpo de Deus. Os pés da cabeça estão na terra, os braços estão na terra. A igreja é muito importante na terra. Se coloca de pé. Não é denominação, não é aquele ou aquela, é a igreja de Cristo. Você sabe por que está acontecendo tanta desgraça no mundo? Por que o mundo ainda sofre tanto? Porque a igreja não descobriu quem é. A igreja está ausente. A igreja está lá no Facebook, brincando lá. A igreja está vivendo a vida igual todo mundo. Como diz a palavra de Jesus: não fazem os publicanos também assim? Vocês não são igual a todo mundo? Que diferença vocês estão fazendo?
Tem um protesto político, olha lá, a igreja no meio do protesto político, com bandeirinha também. Eu sou do partido A, partido B, eu estou aqui também. A Bíblia diz em Efésios que a igreja está posicionada nos lugares celestiais. Sabe qual é o lugar da igreja nessas horas? Dobrar o joelho e orar. Ora que Deus entra com providência. O papel da igreja é diante de Deus. A igreja está estabelecida nos lugares celestiais. Paulo disse em Efésios 6, nós não temos que lutar contra a carne ou sangue. Nós temos que lutar contra poderes nas hostes celestiais, potestades, domínios. Nós vencemos lá em cima e tudo muda aqui embaixo. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, porque Tu és fiel. Nós te louvamos, meu Deus, pelo que Tu fizeste em prol desta nação, em prol deste mundo, Senhor, trazendo uma tão grande salvação, algo que não tem como a ciência, como as religiões explicarem. Não existe nada como a Tua palavra, Senhor. A salvação do Senhor é superior a todas as teorias já inventadas. Senhor Deus, pessoas estão quase morrendo loucas de tanto estudar e não estão entendendo que o Senhor amou sobre todas as coisas. O Senhor amou, o Senhor se doou, o Senhor investiu tudo para que nós fôssemos salvos. E importa que agora a Tua igreja se posicione como igreja e viva como igreja, para que muitos sejam salvos. Nós não estamos aqui para suplicar algo em nosso próprio favor, nós não estamos aqui para mendigar bênçãos naturais, coisas supérfluas. Nós estamos aqui como a igreja de Cristo, meu Deus, o braço de Deus na terra, os pés do Todo-Poderoso. Nós estamos aqui como aqueles que são a extensão de Deus na terra, a representação da divindade entre os homens. Meu Deus, em nome de Jesus, unge Teu povo, Senhor, abra os ouvidos para que entendam a Tua palavra e leva-os a viver em novidade de vida de agora em diante, em nome de Jesus.